Quinta aula, vamos Pythonistar. Vamos agora mexer com o nosso back-end. Nós vamos agora programar em Python. Eu vou te ensinar como é que você vai criar sua estrutura por debaixo dos panos, atrás daquela tela bem legal que nós fizemos, para que você aí consiga desenvolver seu primeiro projeto web. Lembrando aqui, pessoal, nós criamos aqui o nosso projeto web nessa pastinha aqui, né? C Python, meu primeiro projeto web. Não sei se vocês fizeram a mesma coisa na máquina de vocês. E nossa estrutura é essa aqui. Nós criamos uma pasta static, criamos uma pasta template e criamos aqui o arquivo app.py. A pasta static ficou as duas imagens e o arquivo CSS. A pasta template, nosso arquivo index.html. E agora nós vamos mexer com o famoso Python aqui, o app.py. Antes de começarmos a colocar a mão na massa, escrever os nossos códigos, eu vou te mostrar como é que esse código em Python ele vai ficar estruturado. Eu criei um diagraminha aqui que basicamente vai escrever a lógica de programação desse código nosso. Ou seja, qual que é o passo a passo, qual que vai ser o step by step, né? Os passos necessários para que a gente consiga fazer e desenvolver o nosso projeto. Primeira coisa, nós vamos criar as bibliotecas, e isso eu vou explicar ao longo do desenvolvimento, tá? O que são as bibliotecas, para que elas são utilizadas e por aí vai. Depois nós vamos inicializar o Flask, que é a biblioteca para conseguirmos desenvolver para a web em Python. Depois nós vamos definir aqui a chave do ChatGPT. Depois nós vamos criar uma função, que é um recurso bem interessante em linguagens de programação, que vai nos ajudar aí a integrar com o ChatGPT e vai nos permitir fazer a conversação com o nosso professor virtual. Depois nós vamos criar o que a gente chama de rotas, que é um conceito bem importante hoje no que diz respeito à arquitetura de desenvolvimento web. E depois iremos, por fim, rodar a aplicação, colocá-la no ar e fazer os devidos testes. Então, isso que nós planejamos para o dia de hoje, ok? Já estou aqui no meu chat GPT. Já estou aqui no meu Visual Studio Code. A primeira coisa que nós vamos fazer, então, é falar para o nosso programa quais são as bibliotecas que nós vamos utilizar. As bibliotecas, como já dito, são conjuntos de softwares já desenvolvidos por outros desenvolvedores que nos ajudam aí na escrita de códigos de forma mais rápida. Em vez, por exemplo, de eu criar um código para integrar com o ChatGPT, para que ele consiga se comunicar aqui com o nosso programa, com a minha aplicação, já tem biblioteca que faz isso. Então, são essas bibliotecas que nós vamos utilizar no nosso projeto. Como é que utilizamos essas bibliotecas? Super simples. Nós vamos colocar uma palavrinha mágica chamada de import. Ela ficou um pouquinho arroseada, é isso mesmo. Import, eu estou falando para o meu código, na primeira linha, é o que eu vou usar de biblioteca. Qual que é a biblioteca que eu vou precisar usar? Eu vou chamar de OpenAI. Só que tem um detalhe interessante. Percebam vocês que a minha biblioteca aqui ela não ficou com sublinhado. Isso quer dizer que ela existe aqui no meu ambiente. Se você vier aqui no terminal, né, para você acessar o terminal, você pode vir aqui em ver terminal, né, você ativa ou desativa, também com Ctrl e aspas simples. Você pode usar o comando pip. Falei lá na aula de instalação do Python. Pip install o nome da biblioteca. Por exemplo, OpenAI. Vou instalá-la aqui. Ele, obviamente, já vai falar que a minha biblioteca já está instalada. Tá vendo? Ó? O requisito já foi satisfeito. Então, ela está instalada. Possivelmente na máquina de vocês ainda não. Então, o comando para você fazer isso é o pip espaço install espaço OpenAI. Bom, qual que vai ser a outra biblioteca que nós vamos precisar? Nós vamos precisar da biblioteca chamada de Flask. O que é essa biblioteca? Essa biblioteca ela vai permitir que a gente construa aplicações para a internet, aplicações web. O OpenAI vai nos permitir fazer a integração com o ChatGPT. Com essas duas ferramentas na mão, com essas duas bibliotecas aqui instaladas em nosso ambiente,
nós conseguiríamos aí criar a nossa aplicação. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou escrever de uma forma diferente para vocês aprenderem uma coisa interessante, ó. From, né, da biblioteca Flask, eu vou importar apenas o que me faz sentido. O que é isso? Nas bibliotecas, pessoal, existe o conceito seguinte, as bibliotecas elas são organizadas, né, em códigos, e esses códigos estão dentro do que a gente chama de classes. Isso é um assunto um pouco mais aprofundado aí em programação. Então, eu estou falando que dessa biblioteca Flask, eu vou importar a classe A, a classe B, a classe C. Eu não preciso importar toda a biblioteca. Por quê? O Flask é uma biblioteca grande. Se eu importar tudo para dentro aqui no meu código, vai ficar muito pesado. Então, isso é uma boa prática de programação, de importarmos apenas o que é necessário. Então, vou importar a classe do Flask, vou importar o template para a gente conseguir comunicar com o nosso front-end e vou importar o recache, que vai fazer as requisições para a gente. Pronto, está resolvido. Já consigo criar as minhas aplicações para a web. Vou criar uma variável aqui. Professor, o que são as variáveis? Me relembra aqui. Variáveis é um lugar, né, que eu coloco um nome para esse lugar. Esse lugarzinho aqui no meu computador, no meu programa, estou chamando ele de app. Nesse lugar aqui ele vai armazenar alguma informação. Que informação que é essa? Pode ser um número, pode ser um texto, ou pode ser parte de outra biblioteca. O que eu quero armazenar aqui é parte de outra biblioteca. Eu quero armazenar o Flask aqui, ó. E eu preciso escrever ele de uma forma interessante aqui, ó. Tem que colocar dentro aqui dos parênteses esse name aqui com 2 underlines aqui em cada, no início e no final da palavrinha name. Eu estou falando aqui que a aplicação minha que eu vou fazer em Flask vai ficar toda aqui nessa variável chamada de app. Bom, beleza, primeiro passo tá ok. Como é que eu rodo a minha aplicação? app.run. Se eu fizer isso, a minha aplicação já vai estar rodando. Vamos testar? Apertei o playzinho aqui. Ok. Aqui é o seguinte. Ele está falando que está rodando o Flask na variável app. Não está em modo debug. Debug é um modo que aqui no terminal eu consigo ver o que está acontecendo. E está rodando aqui nessa URL. Tá? Se eu clicar aqui, ele vai abrir para mim um navegador e vai mostrar a página. Como a página não tem nada, tá falando que não foi encontrado nada ainda. Por quê? Nós não temos nada ainda na nossa página. Mas a aplicação rodou. Ctrl C, aqui, ó, eu finalizo. Eu vou fazer uma coisa interessante que dentro aqui do ponto run, né, que é a função do meu Flask que eu rodo a minha aplicação, eu vou colocar uma opção aqui para habilitar o debug. Beleza, deixa eu fechar o terminal. Vou aumentar um pouquinho essa fonte aqui para vocês. Fechar aqui para ficar legal. Pronto. Então, lembrando vocês que o Python ele executa os comandos linha a linha, né, de sequência a sequência. Primeira linha, segunda e por aí vai até a última linha. Linhas em branco, obviamente, elas não são rodadas. Beleza. A próxima coisa que eu quero fazer aqui é o seguinte. Eu quero já começar a fazer a minha integração com o chat GPT. Essa integração é feita através de uma chave, né? O que é uma chave? É como se fosse uma senha que é disponibilizada para você colocar essa chave, essa senha na sua aplicação e quando a sua aplicação, o seu programa for se comunicar com o chat GPT, ele vai passar essa senha para o chat GPT. O chat GPT vai verificar se a senha, se a chave é válida. Se sim, ele vai estabelecer a comunicação. Como nós importamos aqui a biblioteca OpenAI, eu vou utilizar aqui, ó, OpenAI. Ponto. Aí eu vou usar algum recurso dessa biblioteca. Qual que será o recurso? Eu vou usar o recurso API Key, que é a chave de API, que é a minha senha. Ok? Então a chave eu vou colocar aqui dentro aqui.
Professor, como é que eu pego essa chave? Como é que eu utilizo essa chave? Bom, aqui está um detalhe interessante. Eu vou ensinar você como é que você vai fazer e pegar essa chave lá no site da OpenAI, né? Onde que é a empresa que mantém o chat GPT, mas eu vou deixar também uma chave de teste aí, caso você não queira fazer o cadastro lá na OpenAI para pegar a chave, fique aí com essas duas opções como carta na manga. Você pode utilizar tanto a chave que eu vou disponibilizar para esse mini curso gratuito. Essa chave ela vai ser temporária, eu não vou deixá-la durante muito tempo, ou você pode aí utilizar também, né, fazer o cadastro lá na OpenAI para fazer e criar sua chave. Vamos fazer isso aqui agora. Deixa eu entrar aqui, estou no Google. Já estou no Google aqui, eu vou digitar aqui, ó, OpenAI API. OpenAI API, ele vai nos trazer aqui, no primeiro link, né, o site aqui da OpenAI que nos permitirá a fazer o registro da chave. Então, eu vou assinar aqui. Você pode criar uma conta ou continuar com uma conta que você já exista. Eu vou utilizar minha conta aqui do Google, ok? Cliquei aqui em continuar com o Google. Pronto, tá aqui, tá ok. Vamos clicar aqui nesse link aqui, Dashboard. Ele vai aparecer essa tela sem nada, só que na sua esquerda, no último link, tem um link para nos possibilitar a criar as nossas chaves. Percebam vocês que eu contenho diversas chaves de API aqui já criada. Eu vou disponibilizá-lo para vocês, mas se você quiser criar uma nova chave, você virar aqui no menu direito superior, mandar criar uma nova chave. Colocar o nome, meu primeiro projeto, e mandar criar a chave secreta. Uma vez criada, detalhe importante, vocês têm que copiar a mesma aqui, porque quando você apertar o botão dono, essa chave aqui, você não vai ter acesso mais a ela. Copia essa chave e já salva em algum lugar aí no seu computador. Beleza, a chave está criada aqui. Ok, já podemos partir para o código. Uma vez que a chave está criada, colei a chave aqui. Na verdade, eu vou utilizar até a chave que eu vou disponibilizar para vocês. Deixa eu pegar minha colinha aqui. Beleza? Ok. Pronto. Agora nós vamos usar aqui, pessoal, fazer a parte do Flask. Ou seja, nós vamos, quando iniciarmos essa aplicação, falar para o Flask o seguinte: chama a página index.html. Por quê? Porque será nessa página que vai exibir aquela página que vai interagir com você, usuário, e naquela página nós vamos começar a conversar com o chat GPT. Vamos fazer isso? Bora! Um dos conceitos principais que existem aí nas arquiteturas de desenvolvimento web, né? E uma das arquiteturas mais utilizadas hoje em dia é uma chamada de MVC. Uma arquitetura que nos possibilita aí a estruturar o nosso código, dividindo cada pedaço do código em camadas específicas para que essas camadas se interajam entre si, mas que elas não se misturem entre si. Uma coisa importante que existe hoje no desenvolvimento web são os conceitos de rota, principalmente nesse contexto dessa arquitetura MVC. O que é esse conceito de rota? É quando você digita um determinado endereço lá no seu navegador e, baseado nesse endereço que você digita, o seu programa vai te direcionar para uma página index, para uma página de erro, para uma página de autenticação, seja lá o que for. Então, vamos fazer isso. Vamos criar uma rota para falar o seguinte: toda vez que o usuário entrar aqui na minha aplicação, né, ele vai chamar a página index.html. Nós vamos colocar aqui, ó, chamar o app, usar o recurso de rota. E entre parênteses aqui, geralmente quando a gente utiliza essas funções, esses métodos, dentro dos parênteses a gente coloca opções de configurações desse método, dessa função que nós estamos chamando. Então, o que eu quero fazer? Eu quero falar o seguinte: toda vez que o cara entrar na minha página, o que é isso? Toda vez que ele digitar 127.0.0.1 2.5 mil aqui, ele está indo para a página raiz.
Ou seja, ele está indo para uma página padrão aqui. Então, toda vez que ele digitar aquele endereço, ou seja, se rodarmos a nossa aplicação aqui, ele vai rodar o Flask naquele endereço, eu quero chamar uma página index.html. Só que aqui eu vou colocar uma vírgula aqui que eu quero passar outras configurações, outros parâmetros. Um deles, eu quero falar o seguinte: o cara entrou aqui com o método get ou post, beleza. Aí aqui eu vou criar o que a gente chama de função. O que é uma função? Função é o seguinte: se isso aqui ocorrer, ele basicamente já vai chamar essa função aqui de baixo aqui para mim. Função é um conjunto de código que eu coloco esses códigos de uma forma identada. O que é indentação? São 4 espaços que eu coloco aqui, onde que eu sei que o que estiver escrito de código aqui estará dentro aqui da função que nós vamos chamar ela de index. Por que index? Porque nosso arquivo chama index.html, né? A nossa página nós criamos. Então essa função aqui vai chamar essa página para a gente, ok? Vamos criar uma variável que chama de response ou resposta. Vou colocar response. Que nós vamos utilizar essa variável aqui para obter a resposta do chat GPT. E vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos utilizar aqui o recurso de request, que ele vai fazer uma requisição. Então eu vou colocar aqui, ó, request, ponto. Se a requisição do método for um post, o que é post? É quando eu envio uma informação aqui para o meu servidor web, para minha aplicação. O que eu estou querendo dizer com isso aqui? Bom, eu digitei alguma coisa lá na página nossa, quando eu cliquei no botão enviar, eu estou mandando um post. Lembra lá da nossa segunda aula? Ou primeira aula, se não me engano? Então o post aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever um tanto de coisa aqui, ó. Só que por agora, eu não quero escrever nada não. Então se eu não quiser escrever nada, eu vou colocar uma palavrinha mais chamada de pass, para ele passar. Ele entrou aqui, ou seja, ele sabe que eu fiz um post, mas eu não quero fazer nada por agora. Bom, feito isso, o que nós vamos fazer aqui? Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou retornar. Aí eu vou usar o nosso render template. Nós acabamos de declará-lo aqui em cima aqui. Nós importamos ele. O que é esse render template? Eu vou falar o seguinte, que eu vou chamar aqui o index.html. Pronto. Temos outras coisas a fazer? Temos, mas basicamente é isso. Vamos relembrar aqui, ó. Portamos as bibliotecas necessárias, inicializamos o nosso Flask, já definimos a chave que vai nos permitir que a nossa aplicação converse com o ChatGPT e já criamos uma rota aqui, falando que se o usuário entrar aqui no meu site, na minha aplicação, ele vai entrar aqui no index, que basicamente vai chamar aqui o index.html. Nós vamos fazer umas questões de desenvolvimento aqui que vai nos permitir fazer a interação lá com o nosso amigo Gepeto, que é o chat GPT. Ok, vamos rodar a aplicação, vamos ver se a mesma está funcionando. Eu podia basicamente fazer isso aqui, pessoal, ó, só para ver se a aplicação está funcionando. Ó. Tá rodando, ok. Percebam vocês que está em modo de debug. Por quê? Porque aqui nós colocamos a opção aqui de debug. Vamos entrar na página. Ó, já está chamando aqui a página index.html. Super legal, não é isso? Ou seja, já configuramos nosso back-end aí para que quando o cara der um get aqui, porque tem aquela barrinha lá? Porque esse aqui, ó, se eu der esse aqui, ó, ele entra nessa página principal. Então, eu poderia criar outras rotas aqui, por exemplo, chamado... Vamos fazer aqui o seguinte, ó, só para vocês verem. App, vou copiar aqui, vai ficar mais fácil.
app.route. Se o cara colocar aqui, ó, /login, eu posso direcionar esse cara aqui para uma página chamada de login. Né? Obviamente, essa página aqui ela não está aí funcionando. Então, eu poderia fazer isso aqui. Então, eu posso criar várias rotas. Para quê? Para que quando eu for colocando aqui dentro da minha aplicação barra alguma coisa, barra outra coisa, ele vai chamando páginas diferentes. Isso que são as famosas rotas. Ok, isso não nos importa por agora. Por enquanto está tudo certinho. Aqui agora vamos mexer aqui nesse index.html. Deixa eu só voltar aqui, ó. Beleza? Nós já colocamos isso aqui. Vamos fazer o seguinte aqui agora. Nós vamos criar uma outra função aqui em cima, que vai ser a função que vai conversar com o nosso chat GPT. Essa função nós vamos criá-la aqui, chamada chat GPT. Pronto, beleza. Vou colocar a palavrinha pesa aqui, porque por enquanto nós não vamos escrever nada. Vamos continuar aqui na nossa famosa rota aqui. Então, lembrando, as funções são blocos de código que executam códigos que estão indentados aqui dentro. Ok? Então, criamos aqui a função ChatGPT, que ela vai ser responsável por ir lá no ChatGPT, mandar a nossa mensagem e o ChatGPT devolver a mensagem para nós. Então, se eu cliquei no botãozinho de post aqui, né, digitei algo lá naquela caixa de entrada e cliquei no post, naquele botão de enviar, ele vai entrar aqui nesse if aqui. Bom, é nesse if aqui que nós vamos brincar um pouquinho com ele aqui agora. O que nós vamos fazer? Vamos criar uma variável chamada de user input, que é a entrada de usuário. É o que o usuário digitou lá. Então, aqui nós vamos usar o request, que ele vai buscar algo lá da página. O que eu quero que ele busque? Algo do formulário, né? Porque aquela página nossa aqui, isso aqui, ó, é um formulário. Na aula de HTML eu expliquei para vocês. Isso aqui tudo aqui está dentro de um formulário. Então nós temos 3 objetos aqui: objeto de entrada de texto, o botão e o que o GPT vai nos responder. Então tá. Então, o que eu quero buscar aqui? Tá? Eu quero buscar aqui, lá, o parâmetro user input. Deixa eu abrir aqui o index aqui. Vou mostrar para vocês aqui, ó, que o formulário aqui tem esses 2 campos aqui, ó. Tem o input type, né, o campo de entrada de texto, e o botão. O input type, o nome dele é user input. Eu já coloquei o nome dele aqui dessa forma para que eu queira buscar o que o usuário está colocando aqui. Para quê? E vou armazenar isso aqui. Bom, e vamos criar aqui uma variável chamada de prompt. Prompt é o quê? É o que o usuário vai escrever. Então, eu vou colocar uma sintaxe aqui bem legal aqui, ó. Entre aspas duplas aqui eu vou colocar um conjunto de texto aqui. Só que antes aqui, vou colocar um F, que é uma função do Python chamada de fstring, que eu consigo colocar o conteúdo dessa variável aqui dentro aqui do meu texto que eu for colocar. Então, eu vou padronizar aqui, ó. Aluno, 2 pontos. Eu vou colocar o que ele digitou aqui. E vou dar um /n aqui. O que é esse /n? /n ele vai quebrar a linha e vai colocar aqui, ó, professor de inglês. Fiquem tranquilos que vocês vão ver isso aqui acontecer e vai ficar mais claro para vocês. Pronto. Então, aqui agora eu vou criar aqui, ó, a resposta falando o seguinte: eu vou chamar o chat GPT e vou passar para ele o quê? O prompt. Foi o que eu digitei, mas com essas configurações aqui. Então, quando eu chamar esse cara aqui, esse cara vai chamar essa função aqui para mim, pessoal. E nessa função é onde que nós vamos escrever agora, sem mais delongas, o que nós vamos colocar aqui. O que nós vamos fazer aqui agora? No ChatGPT, eu vou criar aqui uma variável chamada de resposta e vou criar...
chamar a biblioteca OpenAI para criar a comunicação da mesma. Vou usar o chat completion ponto create. É dentro desse create aqui que nós vamos aí definir as configurações do nosso chat GPT. Eu vou copiar uma colinha aqui, que vai ficar mais fácil da gente explicar aqui para vocês. Bom, quais são as configurações aqui do chat GPT? Eu criei uma variável chamada de modelo, outra variável chamada de mensagens, máximo de tokens e temperatura. Ok? O modelo, nós estamos utilizando aqui o chat GPT na versão 3.5 Turbo. Existem outros modelos? Existem. Né? Você pode ir lá na documentação do chat GPT e verificar outros modelos que tem lá. Nas mensagens aqui que está a parada. Eu falo aqui para o sistema, ou seja, para o chat GPT, o que ele vai ser. Estou falando que ele vai ser um professor de inglês. E falo aqui para o usuário o que ele vai escrever. Ele vai escrever o que vier aqui de prompt, né? O que eu escrevi aqui embaixo aqui, ó. Percebam vocês que o prompt está em sublinhado, porque essa variável não existe dentro dessa função. Então, eu estou chamando a função chat-GPT e dentro dela aqui estou passando o conteúdo da variável prompt. Na verdade, foi o que o usuário digitou aqui com essa configuração minha aqui. Então, eu preciso receber ela aqui, ó. Então, eu vou colocar ela aqui, ó, prompt. Coloquei aqui a mesma aqui, está apagada. O máximo de tokens é quanto de processamento eu vou falar para o meu GPT usar e a temperatura que vai ser a granularidade de detalhes que o chat GPT vai me retornar. Então, essas aqui são as configurações básicas que a gente faz para o nosso chat GPT. Basicamente, aqui é a nossa implementação aqui do chat GPT. Tá faltando outras coisas? Então, tá faltando a resposta. O que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos fazer a resposta aqui com o camarada. Ó. Vou retornar aqui lá para a função principal aqui, ó, o response.choices.0.message.content. Só que aqui eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Nesse message aqui, conteúdo, eu vou colocar ele de outra forma aqui, que vai ficar melhor. Redigida. Ponto. Strip, que ele vai dividir isso para mim. Ou seja, essa resposta aqui é esse cara aqui que chamou o chat GPT. Não se preocupem com essas questões de tamanho das funções. Geralmente, pessoal, isso aqui já vem nas documentações, já vem uma coisa pronta para vocês, ok? É dessa forma aqui que eu estou respondendo aqui o que está sendo devolvido aqui do chat GPT. Vamos testar? Vamos rodar aqui. Ok, rodou. Vou clicar aqui novamente. Vou dar um hello aqui. Digitar. Ok. Ele não me trouxe nada aqui. Por que ele não me trouxe nada aqui? Vamos lá no nosso código, já sei o porquê. Vamos lá. Quando eu chamo um index.html, eu só estou chamando esse cara aqui. Eu tenho que passar a resposta para ele aqui. Vou falar o seguinte, ó. Response é igual response, ou seja, é o que vai devolver aqui pro chat, né? O que minha função aqui vai devolver aqui pro chat GPT, ele vai devolver aqui lá pro index. E além disso, vamos fazer o seguinte aqui. Eu vou colocar um recurso de controle aqui, chamado de try catch. Ou seja, eu vou tentar me comunicar aqui. Deixa eu sair do meu aplicação, do meu terminal aqui. Vou tentar comunicar aqui com o chat GPT. Se ele conseguir, beleza, ele vai retornar as coisas certinhas. Se não, eu vou dar aqui o quê? Uma exceção, gerar uma exceção. Eu vou escrever aqui, ó, que ele vai ser uma exceção, vou chamar essa exceção de E. Quando eu coloco um E aqui, eu estou falando que essa exceção aqui, eu estou chamando, apelidando ela aqui de E. E vou dar um erro aqui, ó, um return aqui de erro. Erro ao comunicar com
o GPT. Beleza? É aqui eu vou colocar qual que é o erro. Eu posso pescar o erro aqui, ó, passando o Ezinho aqui, ó, da exceção aqui. Beleza, ficou um pouquinho melhor. Vamos ver como é que ficou a nossa aplicação agora. Detalhe importante é o seguinte, já estava esquecendo um detalhe aqui. Nós vamos precisar colocar o quê? Lembra do logo aqui? Da Simplifica? Vamos fazer isso aqui no arquivo index.html, que aqui antes do H1 aqui, nós vamos colocar essa imagem aqui, ó. Então nós vamos chamar uma tag chamada de img. Vou falar com ela qual que é o source, onde é que essa imagem ela está. Depois de passar o source, eu vou passar aqui, ó, um alt, que quando o cara pressionar, colocar o mouse em cima dela, ele vai exibir uma mensagem e vou falar qual que é a largura dela. Deixa eu ver aqui. 200. Aqui dentro do SRC, eu vou usar, pessoal, já um recurso do Flask, de recurso web. Eu vou abrir aqui, ó, eu vou falar que a URL é de onde? É da pasta estática e o nome do arquivo, qual que é? É o logo.png. Isso mesmo, né? Aqui, ó, logo.png. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Aparentemente não. Eu tenho que abrir um outro colchete aqui e fechá-lo aqui também. São dois, na verdade. Beleza. E a parte aqui da text area é o mesmo esquema. Eu preciso de pegar aquela variável de resposta e jogar ela aqui. Como é que eu vou fazer? Vou abrir e fechar dois aqui e vou falar que a variável aqui, ó, é response. Beleza. Vamos rodar aqui novamente. Deixa eu abrir aqui. Dá um hello. Tá falando que eu excedi as minhas cotas. Deixa eu pegar uma outra chave aqui. Vamos rodar novamente? Beleza, rodou. Vou clicar aqui. Dá um hello aqui. Vamos ver o que vai dar. Ó, que legal, ó. Já respondeu, ó. Hello, how can I help you today? Fala que eu quero conversar sobre viagem. Só isso realmente ajuda muito no aprendizado de idiomas. Se você está aprendendo inglês, espanhol, francês, alemão, seja qual idioma for, configure a aplicação lá, principalmente nessa parte aqui do GPT, né? Você vai falar o que o GPT vai ser. E você pode ir conversando com ele aqui de uma forma bem legal. Ele vai te respondendo tudo e te ajudando aí no aprendizado aí, do ponto de vista de conversação, né, em chat, de leitura, que você vai ter que ler o que o GPT, o que seu professor virtual tá respondendo e por aí vai. É isso, o código todo disponível aí para vocês na descrição do vídeo. Acessem os nossos materiais. Eu espero de coração que vocês tenham entendido e tenham conseguido aí desenvolver do zero a sua primeira aplicação web. Vocês viram que com material didático, com essa estrutura que nós estamos fornecendo e com o passo a passo, com o direcionamento, é super tranquilo aprender aí programação em Python e seja qualquer outra linguagem de programação de uma forma mais rápida. Eu sempre tento trazer aqui para os meus alunos, tanto os alunos presenciais quanto os meus alunos do meio digital, sempre o aprendizado voltado para projetos. Por quê? Vocês viram o que vocês construíram aqui em 5 aulas. Cada aula tem pouco mais de 20 e poucos minutos, né? Essa aula nossa última foi um pouco maior, mas geralmente as aulas nossas são bem menores. Então, em 5 aulas, em menos de 2 horas aí de aulas, nós construímos aí do zero um super projeto,
utilizando Flask, vocês entenderam como é que funciona toda a arquitetura web, como é que funcionam as coisas por detrás do pano, para aí nós trazemos aí esse projeto bem legal. Então, é dessa forma que eu acredito, nesses mais de 20 anos aí que eu sou professor da área de programação, a melhor forma de vocês aprenderem programação. Me sigam aí nas redes sociais, entrem no nosso grupo do Discord, é um grupo bem legal, tem muitos desenvolvedores lá que vão ajudá-lo aí, né, a tirar algumas dúvidas, aí vocês vão começar a estabelecer os networks necessários. Espero que vocês tenham gostado de coração, contem comigo e um grande abraço do professor Salve, até mais, tchau, tchau.